Pardo, você é natural de onde? Sou natural de Águas de Lindóia e vim com 9 anos de idade, fui para São Paulo, depois de São Paulo para São José dos Campos, né, com 16 anos. Seus pais são lá de Águas de Lindóia mesmo? Não, meu pai é de São Paulo, minha mãe é natural de Águas de Lindóia. Tá. E eu sempre tive assim a política, né, como pano de fundo lá da minha vida. Tanto do lado da minha mãe, os meus familiares foram vereadores, foram prefeitos lá de Águas de Lindóia. Do lado do meu pai também, eles sempre tiveram em movimentos políticos, né, tanto na assessoria de governador, né, o meu avô foi jornalista, atuava lá com o Júlio Prestes, meu pai com o Jânio Quadros, inclusive meu pai foi assessor de imprensa do Jânio Quadros, né. Aí Mas lá em Águas de Lindóia, você viveu até os 9 anos, né? Só até 9 Como é que anos. foi a infância lá em Lindóia? Olha, a minha infância foi muito boa, diria que foi muito boa, sabe? Tanto que eu tenho saudades da minha infância em Águas de Lindóia. Assim, um carinho muito grande por parte de familiares, de primos, da população em geral lá, né? Quantos irmãos você teve? Eu tenho uma irmã que foi aposentada aqui na Câmara de São José dos Campos, só tenho essa irmã. E por que o seu pai saiu de Águas de Lindóia e te levou para São Paulo? A família foi para São Paulo. Na verdade, eu morei lá com meus avós, né? E meu pai trabalhava no mercado de capitais. Ele era jornalista de formação acadêmica, né? Mas ele trabalhava no mercado de capitais. E já estava. Minha mãe também tinha. Minha mãe era cabeleireira, tinha salão em São Paulo. E a gente ficou um tempo em Águas de Lindóia, até os 9 anos. Depois nós fomos para lá, né? Mas o vínculo do meu pai não era em Águas de Lindóia, é da minha mãe. Eu sou mais vinculado à família da minha mãe, até. Aí nós fomos para São Paulo, ficamos alguns anos lá. Estudou lá, trabalhou Estudei, lá. Seu primeiro emprego qual foi? Eu terminei, né, o ensino, parte do grupo escolar, né? Antigamente era grupo escolar que se falava. E o meu primeiro emprego foi em São Paulo também, né? E foi por conta do Palmeiras. Aí você pergunta, né, o que tem a ver uma coisa com outra, né? Tem a ver que eu morava perto da concentração do Palmeiras. E aí eu matava a aula para assistir jogo do Palmeiras, treino do Palmeiras. Acabei repetindo de ano. Aí de castigo, meu pai falou assim, não, agora você vai trabalhar. Você vai trabalhar. E como meu pai estava lá envolvido no mercado de capitais, eu fui trabalhar numa distribuidora de valores, né? Aí fiquei um tempo lá, fiquei um ano e meio. Aí meu pai quis escolher uma cidade para morar, né, para a gente também descansar, recomeçar a vida também. E nós acabamos escolhendo São José dos Campos, né? Que não tinha vínculo nenhum com São José. Não tinha. Todos nós somos apaixonados por São José. A gente se considera assim devedores da cidade. E por que o seu pai optou por São José? O que chamou a atenção dele a cidade? Olha, nós saímos de São Paulo, visitamos diversas cidades. Fomos para o Rio, Guarapari, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia. E acabamos escolhendo São José, não sei se é o destino, o que encantou meu pai, sabe? E aí ele se radicou aqui em São José? Sim, radicou aqui em São José dos Campos. Ele é o jornalista, né? Que você falou. Isso, é G. Júnior, né? Exatamente. E você chegou aqui em São José com 16 anos. Quais eram os sonhos de adolescente seu? Movimento político. É. Movimento político. Já tinha vivido isso em São Paulo ou não? Não tinha, né? Eu via lá aquelas movimentações dos familiares, né? Lá em Águas de Lindóia, de tios, que foram prefeitos, como eu falei, né? Foram vereadores, né? Mas aqui acentuou bastante. E até eu falei para o meu pai, olha, era eleição, né? Aquela época era do regime da ditadura ainda, 74. Eu falei para meu pai, olha, primeiro pessoa que eu ver aí do MDB, né, que era a oposição na época, eu vou ajudar, hein? Eu não sabia quem que era, eu conhecia poucas pessoas aqui em São José, né, na época. E aí a primeira pessoa que eu me deparei foi o Joaquim Bevilacqua, né? O Joaquim Bevilacqua, aí eu me apresentei, e falei, eu quero te ajudar aí. Ele falou, não, mas eu sou vereador e sou candidato a deputado federal, mas só que eu vou ser eleito. Você quer me ajudar? Eu quero que você ajude. Aí eu acabei até estreitando um relacionamento muito grande com a família. Ele acabou sendo eleito, né?
Mas é bom dizer como que, se você me permite, né, como que era São José, né? Nós já vivíamos aqui o ciclo industrial, né? O ciclo industrial de São José dos Campos, né? Com o advindo do CTA, instalação do CTA, né? Do próprio INPE, né? Que aí nós já tínhamos assim uma mão de obra especializada aqui. E também com a inauguração da Via Dutra, né? Então as grandes indústrias estavam se instalando aqui. GM, Ericsson, Rodia, né? Rodosar, né? Rodosar, depois nós inauguramos aqui a Embraer em 69. E uma outra situação que ajudou muito São José dos Campos, né? Eu vim para cá ela já na pujança, foi a criação do ICM, que dava 20% da arrecadação, né? E eu acho que São José teve uma sorte muito grande de, à época, ter um prefeito como o Sérgio Sobral de Oliveira, né? Que tinha grandes indústrias para cá e com uma arrecadação grande, e ele, uma pessoa honesta, soube administrar bem. E ele, inclusive, foi quem trouxe aqui a Petrobras para cá, né? E à época estava disputando com a cidade de Tremembé. Então eu comecei nessa minha militância política, né? Então, mas chegando aqui, você foi trabalhar em alguma empresa na cidade? Não, eu, na verdade, eu não consegui emprego, né? Não consegui emprego. Eu trabalhei numa consultora, né? Ela acabou falindo a consultora aqui na cidade. Aí eu já estava perto da idade de servir o exército, né? O regime militar, o serviço militar. E era muito dificultoso isso, né? Mas eu consegui ser chamado na prefeitura, né? Consegui ser chamado na prefeitura e acabei sendo... Na administração do? Edinardo Paula Santos. E acabei sendo dispensado do serviço militar, né? Mas, paralelo a isso, política sempre correndo do meu lado. Na prefeitura você começou a trabalhar com o quê? Eu, na prefeitura, entrei no DRH na prefeitura, né? Eu acho que esse foi um fator importante para que eu me tornasse conhecido, porque eu fazia admissões na prefeitura. Então, acabei conhecendo muitas pessoas, né? De diversas áreas, né? De diversas áreas aqui da cidade. E ficou conhecendo mais a política, né? Da cidade, né? Exatamente. Agora, isso foi em 74, 75? Eu entrei em 76 na prefeitura, né? 78, em 77, a São José ganhou autonomia já para eleger o prefeito. E em 78, nós participamos aqui efetivamente da candidatura do prefeito, à época era o Joaquim Bilaco, né? Que disputou contra 3 candidatos, ganhou. Eu acho que, se não me engano, é o recorde ainda de eleição, né? 67%. Aí ele ganhou, né? E fez um governo assim, diferente, mais voltado para o social, né? Então, na sua chegada até a eleição de 78, quando o Bevilacqua ganhou, lógico, você conheceu vários políticos aqui na cidade, né? Por que essa deferência ao Joaquim Bevilacqua? Ele é uma pessoa carismática, né? Sem dúvida, ele é uma pessoa carismática. E ele era assim, tinha uma vontade de vencer muito grande. E isso cativava, sabe? Ele falava que ganha. Ele sempre brincava conosco, eu não disputo eleição, eu ganho eleição, né? E isso a gente jovem, todo mundo envolvido. E também aquela expectativa de mudança, né? Porque nós vivemos um período muito grande de regime militar. E ele acabava sendo nosso porta-voz, né? Nas nossas reivindicações. Era jovem também, né? Ele com 28 anos de idade era deputado federal já e vice-líder do MDB. Ele era vice-líder do MDB. E a gente, daí nós tentamos, eu digo tentamos porque nós também estávamos no governo, a fazer uma prefeitura diferente. Até o slogan era "O povo era a razão", né? Era uma administração voltada realmente ao social. A prefeitura era muito centralizada nos serviços e com a administração dele, até sob esse lema aí, "O povo é a razão", descentralizou os serviços, né? Descentralizou os serviços toda a prefeitura. Foram criados mais UBSs, né? Nós tínhamos na época 9 mil pontos de iluminação, fomos para 32 mil, né? Centros comunitários, os distritos, sabe? Ele fazia eleição nos distritos, ele gostava sempre da participação popular.
Então, com essa eleição do Bevilacqua em 78, aí você teve certeza que o seu caminho era a política mesmo. As coisas foram acontecendo na minha vida, né, Dirceu? Sim, sabe? As coisas foram acontecendo na minha vida. Eu sempre tive a política ali como pano de fundo, né, como eu disse a você, né? É difícil eu não me vincular à política na minha história. Eu sempre participando. Aí chegou um determinado momento que o Bevilacqua se afastou da prefeitura, mas eu continuei no partido, né? Na época deixou de ser o bipartidarismo, passou para o pluripartidarismo, eu fui para o PMDB. Nós ganhamos a prefeitura aqui em São José, no governo Robson Marinho. Eu conheci, né? Tive o prazer de conhecer o professor Hélio Augusto. Ele que me filiou ao partido, minha primeira filiação partidária foi feita pelas mãos dele. Eu aprendi muito com ele. Eu acho que depois, talvez, do Bevilacqua, a pessoa que eu mais tenho saudades, tenho um respeito muito grande, seja o professor Hélio Augusto. Eu aprendi muito, muito com ele, sabe? Desenvolvimento de campanha, planejamento de campanha, o jeito dele ser. Pena que a administração dele durou muito pouco tempo, né? Eu gostaria de vê-lo aí mais tempo conosco aí. Foi uma perda muito grande para a cidade. E nesse período você sempre esteve ligado à política, até os dias de hoje, 2017. Exatamente. Quais foram, Eduardo, os momentos marcantes na política para você? E quais foram aqueles momentos que você quase abandona tudo por decepção? Olha, a primeira foi nós ganharmos aqui na época do regime militar. Foi foi um momento muito difícil. Era difícil você fazer campanha. Não era como hoje, você tem televisão, você pode se manifestar abertamente. Naquela época não. E eu era funcionário público. Eu era funcionário público, acho que não tinha muito juízo, né? Funcionário público sair na rua pedir voto contra o governo, né? E eu me lembro que no dia da eleição, todo mundo preocupado, porque eu era, como disse, eu era funcionário, né? Não se tinha certeza que ganharia. E houve até um boato no dia que o Bevilacqua sumiu, né? E de repente ele surge lá na Avenida José Longo descendo e o povo junto com ele, sabe? Ali eu tive certeza que nós ganharíamos a eleição. E teve uma particularidade dessa eleição, né? Foi dia 15 de novembro e ele já assumiu dia 30, então não tinha jeito de represália, né? Achei isso. Foi muito rápido. Eu tive decepções, né? Porque eu faço político não é por conveniência, mas por convicção, né? Então, o jogo político é muito feio, é muito ruim, né? É muito ruim. Eu conheci na política várias pessoas importantes, né? O Ulisses Guimarães, o Orestes Quercia, né? Entre outros, que eu poderia estar citando assim, mais voltados ao MDB, né? E ao PMDB, né? Então, então houveram alguns problemas, alguns momentos também decepcionantes. Sim, porque por conta do jogo político, Tá. né? Por conta do jogo político, né? Agora, nesse período todo que você vive a política, comparando com o momento atual, 2017, você acha que o Brasil tem jeito, Eduardo? Tem que ser passado a limpo, né? Tem que ser passado a limpo. O Brasil tem que ser passado a limpo. Tem que dar as pessoas boas não podem sair da política, que a política é que move tudo, né? E eu acho que também nunca nós mexemos tanto com gente graúda como estamos mexendo agora, né? São essas descobertas aí que aterrorizam a gente. Ninguém fala mais em 1.000, agora os desfalques são todos em milhões, e é dinheiro da saúde, dinheiro da educação que está fazendo falta. Isso aí tira um pouco a esperança dos jovens, né? Tira muito, né? Porque hoje, na nossa época, você, né, saber bater máquina, né? A gente falava, você sabe bater a máquina, está cursando o ensino médio, você já tem um emprego. Hoje, você com um curso universitário já está complicado. Então, a gente se preocupa muito com essa condição aí, né? Eu acho que o Brasil tem jeito, sim. Desde que as pessoas boas, as pessoas honestas, estejam tomando conta. Nesses 40 anos de vida pública, como servidor, né, participando ativamente da política aí, se você tivesse o poder político na mão, o que você mudaria? Você fala no âmbito da cidade? Cidade, a nível nacional. Que conselho que você daria para um presidente de uma república,
a cidade de São José dos Campos, com essa experiência que você tem? É a questão da saúde, mas ela é complexa, né? Ela é complexa, a saúde, por conta de que tem outros interesses, né? A saúde privada, por exemplo, não deixa o SUS ficar no mesmo nível, né? Ficar no mesmo nível. É complicado isso aí. Quando foi criado o SUS foi criado em 1988, se não me engano, e voltando a falar, foi até uma indicação do Joaquim Bevilacqua, sabia? Foi dele. Foi dele. Ele participou disso aí. E o sistema único de saúde, né, teria que ser pelo menos igual ao privado, né? Hoje não, poucas pessoas podem ter um convênio, né? Uma pessoa de meia idade, por exemplo, é quase R$ 1.000 já. Estou com 59 anos, né? Então, e quando você envelhece, que você mais precisa, né, é um absurdo você deparar com pessoas que morrem porque não conseguiu remédio da rede pública. Eu acho que a questão de saúde é fundamental. E a educação, né? É esse binômio, né? Saúde e educação, realmente. Que o povo tem que ter educação para educação formal, né? Para evoluir, né? Para crescer. Você veja o caso da Alemanha, veja o caso do Japão, né? Eles investem em educação, né? O que São José dos Campos representa na sua vida, Eduardo? Muita coisa. Eu sou muito grato a São José dos Campos. Sou. São José nos acolheu, né? A minha família. Meu pai, quando escreveu o livro da história de São José, ele escreveu com muito amor. Tinha poucos dados, ele teve que ir até no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, para pegar. Eu tenho meus pais, né? São enterrados aqui. Eu constituí minha família. Eu sou grato. São José realmente ela oferece oportunidade para quem quer desenvolver, para quem quer trabalhar, sabe? Eu gosto aqui. Minhas 3 cidades, né? Minha cidade natal, que é Águas de Lindóia, São Paulo, que me marcou muito, me ensinou. Eu vim de Águas de Lindóia para São Paulo com muita ingenuidade, né? São Paulo, a gente vê que a história é bem diferente. Lá você tem que sobreviver. Talvez a minha maneira de ser mais extrovertida tal, ajudou um pouco, né? Porque São Paulo você tem que se virar, né? Não tem aquela coisa de interiorana, de Águas de Lindóia, né? Aqui é o meio termo, né? Aqui eu tenho amizade com grandes famílias, tenho grandes amigos aqui em São José dos Campos, né? Como eu disse, eu me considero já bem enraizado aqui, né? Estou aqui com desde 16 anos, hoje eu tenho 59. Então, São José representa muito na minha vida e da minha família também. Então, você falou de família, conta da sua família. Então, 2 coisas que caminham na minha vida, né? A política, a prefeitura e Câmara, né? Eu conheci minha mulher na prefeitura, né? Minha mulher é Cristina Hayashi, né? Descendente japonesa. Nós estamos juntos há quase 25 anos, temos um filho de 18, né? Palmeirense. Se não fosse, ia ter briga, né? Se não for, aí tá aí quase entrando na faculdade. E eu os amo muito, me preocupo. Meu filho, hoje eu entendo os pensamentos dos meus pais em relação a mim, sabe? Na questão de preocupação, na questão de estudo, né? Na questão de estudo, hoje a gente remete ao filho, né? E a gente quer ver o desenvolvimento do filho. Eles são o que eu tenho, né? Eles são meus amores, né? Minha paixão é o Palmeiras, mas eles são meus amores. Sua religião qual é? Católico. Eu tenho assim, alguns conceitos do espiritismo, sabe? Eu sou católico. O Eduardo na cozinha, sai alguma coisa? Nada, nem ovo. Sem nada. Paparicado pelos avós, eu falei, né? Não fazia nada. Minha mãe me paparicava também, a irmã. Então eu não aprendi a fazer nada. Fazer nada. Minha mulher agora que está dando um jeito lá, mas eu não sei fazer nada. E é engraçado que tenho descendência italiana, né? Meus tios, minha mãe cozinhavam muito bem, mas com algumas exceções. Eu estou dentro das exceções da família. Agora uma pergunta óbvia, né? Qual é o seu clube de coração? Já mencionei, né? Palmeiras.
E por que esse amor todo pelo Palmeiras? Então, você não consegue torcer pro Palmeiras só por torcer, você tem que ter paixão. Não sei se é a origem italiana, né? Essa coisa, não sei. Eu torço Palmeiras por conta do meu tio. Tinha um tio que torcia Palmeiras, acabei me influenciando. É engraçado que eu assistia jogos com meus avós, meu avô e meus tios, todos são paulinos. Eles queriam torcer para São Paulo. Inclusive, meu tio falava, tinha uma escalação do São Paulo que eu acabei decorando, tanto que ele falava aquela escalação do São Paulo para mim. Né? Meu tio já faleceu, o tio Tião. Mas eu sofri muita influência para mudar, mas eu não mudava, não mudei. Né? Mas o Palmeiras, eu sou muito apaixonado pelo Palmeiras. Eu modifico meu comportamento, meu temperamento em relação ao Palmeiras. Mas eu não sou de discutir futebol com ninguém, eu não discuto. Mas eu sou muito apaixonado pelo Palmeiras. O momento marcante do Eduardo e o Palmeiras. Final de 1974. Eu morava em São Paulo. Eu morava em São Paulo? Ou morava aqui? Eu não me lembro, eu já tinha mudado para cá. Eu fiquei preocupado porque a imprensa só falava do Corinthians. Eu fui na concentração do Palmeiras, cheguei a falar com o Leão, falei com outros jogadores que eu estava preocupado. Você imagina, né? 16 anos de idade, falando com eles todos, né? Estava chovendo, parecia que tinha uma atmosfera negativa, sabe? A imprensa só falava do Corinthians e estava um dia cinzento. Nós fomos no estádio, 100 mil corintianos, só nós éramos em 20 mil, estava aquela desproporção, né? E nós acabamos sendo campeões, né? Aquilo lá foi marcante. Depois teve a final de 93 também que eu fui. Fui em 14 finais do Palmeiras, 11 títulos. Por que Leivinha? Então, o pessoal diz que eu sou parecido com ele, né? Eu acho que não, ele era galã e jogava bem, eu nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. E é engraçado que ele teve né, um restaurante, chamava Balancê, lá na Henrique Schaumann, lá em Pinheiros. E eu estive no restaurante dele, né? Nós conversamos, tudo, né? Eu não achei ele parecido, mas as pessoas falam que nós somos parecidos, né? Inclusive, quem achava isso foi o Ademir da Guia. Ademir da Guia, ele falou, então, é o nosso divino, né? Ele falou, está falado. Cinema, música ou televisão? Televisão. Documentário, gosto de documentário. Futebol, esportes, né? Mas eu gosto muito de documentário. Você gosta de viajar? Olha, eu sou meio sossegadão para viagem. Eu vou muito para Águas de Lindóia, só. Meu carro liga ou vai para São Paulo ou para Águas de Lindóia. Uma viagem marcante. Então, foi essas viagens que antes da gente escolher São José dos Campos, né? Que nós fomos para o Rio, Brasília, Goiânia, porque nós fomos nós quatro, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã. Foi marcante. Você tem algum ídolo? No futebol ou na política? Em geral. Não, no futebol, o Leão, né? Até pela personalidade dele, né? A gente gostava, né? Garota, ele se impunha, né? Na política, não precisa falar, né? O que quer que eu fale? Falo. O Joaquim Bevilacqua. Personalidades marcantes na sua vida? Meu avô, minha mãe, né? Meu avô, ele era uma pessoa assim calada, né? Calada, mas que transmitia muita coisa. Incrível, né? Ele me ensinou bastante coisa, porque eu fiquei muito tempo com ele, né? Assim, até os 9 anos, né? E ele transmitia, né? É engraçado que no silêncio dele ele me ensinava as coisas. Às vezes dava umas broncas, aquelas coisas de vô, né? Ele era assim, enérgico, né? Principalmente com os filhos, né? Depois eu disse que o vô fica bobo, né? Quando é avô, né? Comigo, mas ele foi uma personalidade marcante na minha vida, sem dúvida. Se você tivesse que escolher uma outra cidade para você morar, qual que você escolheria? Sair de São José, eu ficaria em dúvida, né, aí eu falo que eu sou doido, né? Ir para São Paulo, mas tem que morar perto do Palmeiras. São Paulo ou Águas de Lindóia, fazer o caminho de volta lá, né? É uma das duas. Para fechar, uma grande saudade. Meu avô e minha mãe. Ele era o seu. Meu avô é Sebastião José de Moraes. E a sua mãe? Benedito Conceição de Moraes.